A nossa área, ela pega um pouco do Centro Cívico, do Alto da Glória, do centro e do bairro São Francisco. Ela é localizada na região matriz. Ela vai lá do Palácio Iguaçu até um pouco antes do passeio público, ali na rua 13 de Maio. Como vias importantes, tem a Cândido de Abreu, a João Gilberto e a Mateus Leme. Tem também a Comendador Fontana. E tem o passeio público, a Igreja Perpétuo Socorro, o Shopping Miller, o Colégio Estadual, o Circo Militar. Em questão de transporte público, a região é bastante abastecida. Existem diversas linhas. A principal e mais importante é o Ligeirão e o Expresso, que passa na canaleta de ônibus na Avenida João Gilberto, que vem lá de Santa Cândida e vai até o Capão Raso. Toda a região existe alguma linha de ônibus, desde que seja um convencional ou alimentador. Existe também interbairros que passa por uma parte da região. E também tem a de turismo, que passa nos pontos turísticos, como o Passeio Público ou a Praça do Homem Nu. E em questão de ciclovias, existe a ciclovia que vem lá do Parque São Lourenço e desce até o Passeio Público e depois segue na região do centro. Aqui estão os perfis viários das maiores vias, que é a Cândido de Abreu, a Nilo Peçanha e a João Gilberto. A Nilo Peçanha está numa região mais residencial, então tem várias casas em volta. Ainda tem um pouco de movimento na via. A Cândido de Abreu é a via mais importante da nossa área. É onde passa o Shopping Miller, vai dos bairros do norte até o centro. Tem mais comércio, mais edifícios e bastante movimento, não só de carro, mas também de ônibus. E tem a João Gilberto, que é a Avenida da Canaleta. Tem bastante edifícios em volta e vias laterais de carro para estacionamento. Aí também tem a ciclovia. No primeiro mapa, a gente consegue ver aonde tem maior fluxo de veículos, que são todos em direção ao centro da cidade. Aonde tem mais fluxo de pedestre, também é ali mais pro centro. Um pouco ali na região na frente do Miller, do passeio público, em certas praças onde tem mais transporte público. Os ruídos que são causados na região são de ônibus e automóveis, em sua maioria. E nesses quadrados amarelos é onde tem mais incidência solar. Não tem muitos prédios em volta, então o sol consegue incidir com mais frequência. Falando um pouco mais sobre a paisagem agora, temos o Rio Belém, que desce a Mateus Leme, e é canalizado até próximo ao passeio público. Temos também o córrego da rua Inácio Lustosa. Sobre a altitude, a área se mantém pouco desnivelada, com a altitude máxima sendo 948 metros, a média 940 metros e a mínima 902. A predominância dos ventos vem nas direções leste e nordeste, que quando batem de encontro aos edifícios acabam sendo desviados. O grande fluxo de veículos e a altura dos edifícios acabam formando ilhas de calor, mas por conta de ser próximo ao passeio público, o problema é bem amenizado. Entrando na questão da eficiência, dentro da densidade planejada, para a região ali é principalmente uma zona comercial e uma zona administrativa, né? Então, as zonas residenciais, elas encontram-se mais na periferia da região. Então, teria uma maior densidade ali na região, nas zonas periféricas, né? Já na densidade atual, de Curitiba como um todo, tem 4.000 habitantes por quilômetros quadrados. Porém, ali na região, na zona do centro cívico, tem 50 habitantes por quilômetros quadrados. E na zona do centro tem 96 habitantes por quilômetros quadrados. Então dá para observar que é uma zona de predominância bem comercial e administrativa. E tem uma média densidade de ocupação, né? Dentro da infraestrutura urbana encontra-se o saneamento, o esgotamento sanitário, o abastecimento de energia elétrica e a coleta de resíduos sólidos. Dentro do abastecimento de água ali da região, ele é realizado pelo Sistema Iraí em conjunto com o Sistema Iguaçu e é diretamente abastecido pelo Centro de Reservação do Caju em conjunto com o Centro de Reservação de São Francisco. O esgotamento sanitário ali da região, por estar inserido na bacia hidrográfica do Rio Belém, ele vai todo o esgoto lá para a estação de tratamento do Belém. E por ser feito um transporte via gravidade por Curitiba inteiro,
ele necessita de alguns pontos onde vai ser bombeado esse esgoto, para ele não ficar parado. E um deles é a estação elevatória de esgoto ali do Vista Alegre, que vai bombear o esgoto, que fica ali próximo. O abastecimento de energia elétrica da região ele é feito pela subestação do Alto da Glória em conjunto com a subestação do centro. A coleta de resíduos sólidos ali da região ela é feita todos os dias durante a noite. E a maioria dos lotes, domicílios e comércios ali da região é abastecido por esses sistemas, tendo uma pequena minoria que escolhe alguns tipos alternativos de abastecimento. Bom, eu vou falar um pouco sobre a identidade da nossa localização. Eu trouxe aqui um mapa com uma relação entre áreas de pequenos e grandes edifícios. O local ele é coberto na maioria por edifícios de pequeno porte, sejam de residências ou de comércio. No entanto, a gente pode observar a formação de bolhas de grandes e distintas construções em partes específicas do percurso. A relação dessas bolhas quanto ao ambiente ela pode ser definida pelo movimento e a importância da posição. Elas sempre se encontram ao redor dos principais eixos viários. No caso aqui, a João Gualberto e a Cândido de Abreu. Regiões essas de grande fluxo, tanto de pedestres quanto de automóveis. Nelas também estão posicionados monumentos da cidade, como o Passeio Público e o Colégio Estadual. A gente pode concluir, então, que a presença de pequenos centros econômicos está diretamente relacionada com a relevância das vias, e que, tomando distância dos principais eixos, temos uma concentração de edifícios de menor porte e valor histórico. No zoneamento, vemos no entorno, próximo à Rua Cândido de Abreu, a zona Centro Cívico, onde haveria habitações, comércios e prestações de serviço. Essa área conta com essa infraestrutura, mas na realidade é muito mais notável a presença de comércios. Um pouco para trás, ao lado esquerdo, onde seria a ZUM3, que é uma zona mista, na realidade atualmente é apenas ocupada com residências. Mais próximo ao passeio público, na parte inferior esquerda a ele, temos a zona central, que seria mais focada na concentração de atividades, porém na realidade também é bem comercial. Já ao lado inferior direito do passeio público, temos a ZR4 e ZR3T, que são duas zonas residenciais, e também é sim residencial nos dias atuais, condizendo com o zoneamento previsto, apenas com uma exceção de uma área educacional, onde fica o Colégio Estadual do Paraná, que está inserido nessa zona. Ao lado da ZR3T, que é uma zona residencial de transição, temos também o eixo estrutural, que hoje em dia é notável bastante o uso misto, onde o primeiro pavimento são comércios e os demais são residências. E no canto superior do mapa, temos uma grande área administrativa que engloba a Prefeitura de Curitiba. Em qualidade de vida, a gente focou mais na parte cultural, de lazer, e na educação e na saúde. No primeiro mapa, mapeamos em laranja os espaços de espetáculos, como por exemplo o cinema. Em verde estão as bibliotecas, rosa os espaços esportivos, roxo são as feiras de artesanato e azul as feiras de alimentos. Além disso, pontuamos alguns dos eventos que ocorrem no passeio público, como exibições de filmes, teatro, dança e várias outras atividades que são todas abertas ao público. Já no segundo mapa, colocamos a UPA, que é a unidade de pronto atendimento, em vermelho, em verde o hospital, em amarelo as escolas e universidades, e em azul uma academia ao ar livre. Na parte de percepções dos espaços públicos, a gente tem áreas de convivência, que as pessoas falaram que ela pode melhorar, e falta da mesma, falta de espaço para você conviver. A gente fez análise técnica e percebeu que dentro da nossa área isso não é verdade. Que em rosa aqui a gente tem a Praça de Cailê, que é um espaço para convivência. A gente tem o Passeio Público em verde, que também é. E a Praça 19 de Dezembro também é um desses espaços. Além de outros, como o Largo José também, que tem. E outros parques e praças. Reclamaram também das áreas verdes, falando que tem falta da vegetação, tem apenas a área do passeio público, e isso é verdade, só tem a área do passeio público nos extremos da nossa região, a vegetação, e daria para fazer a integração desses espaços já existentes com a vegetação para poder promover o aumento. E na parte de segurança, eles falaram que não sentem seguros em
quase todas as áreas, na rua Luiz Leão, na Cândido de Abreu, na Matheus Leme também. Falaram que necessita maior presença policial na área. E a gente, a partir da percepção técnica, a gente viu que a iluminação nessas ruas só favorece os carros e não favorece os pedestres, e daria para promover iluminação, bares e restaurantes, mais comércios nessas regiões, como na Cândido de Abreu, na Luiz Leão também, para que aumente a segurança das pessoas e promova a movimentação, a circulação das mesmas. E uma possível sugestão também seria guardas municipais, que dariam um conforto a mais para as pessoas, assim como tem na Tiradentes. Na parte dos elementos estruturantes da via, a gente colocou as calçadas, que as pessoas disseram que a calçada tem pouco espaço e pouca acessibilidade para deficientes físicos e idosos. Já na nossa análise, a gente viu isso também, a falta da acessibilidade, e as calçadas são irregulares, não tem espaçamento suficiente para os pedestres, principalmente nessas ruas que estão no mapa, em verde a Luiz Leão, em rosa João Gualberto e em vermelho a Cândido de Abreu. Daí a gente usou essas 3 ruas também para fazer a análise da sinalização, e a gente viu que a sinalização nas vias é boa, porém o trânsito é intenso e falta segurança para os pedestres circularem, que os carros passam bem rápido, tem a canaleta só para o ônibus também. E essa foi uma análise também que a comunidade fez, que a sinalização das vias é boa, porém isso não se aplica para os pedestres. Já a parte da iluminação, nessas 3 ruas, são as principais, a análise comunitária foi pouca presença da iluminação nos espaços de convivência. E já na percepção técnica a gente viu que tem menos iluminação do que o necessário e falta da iluminação nas áreas de convivência, como nas praças e nos parques, e isso afeta diretamente a segurança dos pedestres. Já na parte de todo o compartimento, a gente colocou os comércios e serviços relacionados com as construções da região, que as pessoas falaram que tem bastante comércio, a diversidade deles entre os serviços também, eles são bem próximos um do outro. E as construções, as pessoas falaram que tem construções feias e que não estão sendo ocupadas, e tem bastante comércio, e a nossa análise disso foi que realmente tem um bom número das locações comerciais e dos serviços, e a diversidade e proximidade entre eles favorece o tráfego das pessoas, e um bom número de locações residenciais. E esses edifícios feios que as pessoas falaram, a maioria são edifícios que têm um valor histórico, como o Palacete Leão Júnior, que fica ali na João Gualberto, que é o que está em vermelho no mapa. Já das vias próximas, as pessoas elogiaram o transporte público, falaram que ele é ótimo, tem abrangência dos meios como os ônibus e o táxi, e vários pontos de linha que ligam as regiões da cidade, inclusive com a região metropolitana de Curitiba. E esse transporte público a gente fez análise e ele é bem bom, realmente, ele tem ligação com vários pontos entre vários bairros, só que na Cândido de Abreu, que está em verde ali, tem bastante tráfego de veículos, e na Matheus Leme também, que são regiões comerciais. Aqui tem o nosso mapa síntese, ele está resumindo bastante todos os slides anteriores, então a gente colocou as principais áreas, na verdade, a gente tentou mapear em áreas e não necessariamente em pontos individuais. Estão mapeadas as áreas comerciais, as áreas residenciais, as áreas verdes, como passeio público, onde existe maior densidade de populacional, maior fluxo de veículos, as maiores vias também estão mapeadas, maior fluxo de pedestres, onde tem mais ruído. A gente também marcou alguns pontos específicos da área, como o Shopping Miller, como a Praça do Homem Nu, mas também a gente mapeou pontos fora da nossa área, mas que tem conexão com a área e tudo que acontece nela, como, por exemplo, o museu ou o Largo da Ordem, a São Luís Andrade. A gente também puxou ali uma linha de chamada com o perfil viário e uma fotinho da canaleta de ônibus, que é a João Gualberto, mostrando um pouco como que ela funciona, que é uma parte muito importante da área.
E é isso, a gente tentou resumir ao máximo para também não ficar muito poluído e ter as informações principais e mais importantes da nossa área. Obrigada!